Em Cristo, a fonte de poder, amor e graça e luz e amor gentil. Deus continue nos abençoando nesta manhã. Bom dia, doutora Andréia. Bom dia, querida irmã. Bom dia a todos os irmãos que estão aqui na sala. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Amém. Graça e paz, né, a todos. Vamos orar, querida irmã? Vamos orar. Nós vamos fazer duas orações. Eu farei a primeira, aí tu faz a segunda, dá continuidade à mensagem, ok? Ok. Quem Vamos, pudesse ajudar? Podemos? temos. Oremos. Eu vou orar e depois você faz a segunda oração, amém? Ok. Tá bom. Vamos orar. Grandioso Deus, poderoso Pai, muito obrigado por teu amor gentil que nos alcança, por tua paz que é derramada neste mundo, aquela paz que excede todo entendimento. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa certeza que o Senhor nos ama, que o Senhor tem a paz para nos dar. Mas, Senhor Deus, aumente a nossa fé, o nosso amor por Ti, a nossa esperança. Muito obrigado por nos amar, mas nós precisamos amá-lo também, como o Senhor merece, como o Senhor nos pede para amar, porque os maiores beneficiados seremos nós. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, na escolinha de Cristo, para aprender mais um pouco de Ti, o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Venha abençoada, doutora Andréia. Ela é a mensageira que Tu escolheste para estar conosco nesta manhã. Que o Espírito Santo possa ser derramado em porção dobrada sobre a vida dela. E que ao trazer a mensagem, o Espírito Santo a fale através dela. E a mensagem possa vir de encontro às nossas necessidades. Pai, que possamos aprender, internalizar, naturalizar tudo o que aprendemos, mas que também possamos praticar e ensinar aos outros. Nos ajude, nos dê sabedoria. Perdoe de nossos pecados, pensamentos, alguma coisa que fizemos que não foi do teu agrado, Senhor. Nos lave no sangue de Jesus Cristo. Purifica a nossa mente. Tira de nós todo espírito de rebeldia e coloque em nós a fé. Que possamos, porque a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E vivendo pela fé, nós teremos paz no meio das tempestades. É isso que o Senhor nos considerar neste mundo tão turbulento que estamos vivendo. Muito obrigado por estar presente conosco. Muito obrigado, Deus Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado aos santos anjos que nos protegem e velam por nós. Tendo todo esse cuidado por nós somos gratos a Ti. Nós não merecemos, mas a Tua graça infinita nos alcança. Muito obrigada, Senhor. Descer com todos que estão aqui, nesta sala, no YouTube também, aqueles que irão assistir mais tarde, tá? O Teu amor possa alcançar todos nós. Se alguém está triste, com algum problema, alguma enfermidade, que o Senhor venha trazer a solução e as bênçãos necessárias que cada um de nós estamos precisando. O Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude, nos prepare para ouvir a tua mensagem. Abençoe o nosso dia também. Mais uma vez, abençoe a doutora André e todos os seus familiares. E suplicamos humildemente por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Santo Deus, bondoso Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Te agradecemos, ó Pai, porque aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome para estudar a tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito possa atuar nas nossas mentes para compreendermos uma mensagem tão importante. Uma mensagem que saiu do seu coração diretamente para nós, Senhor. Porque queremos, Senhor, aprender de Ti tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E que essa mensagem que nós vamos estudar hoje possa sair do papel, possa sair das páginas sagradas da Bíblia, dos livros de profecia e atuar na nossa mente de forma poderosa, porque a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, ela promete, ela cumpre o que promete, porque o Senhor é verdadeiro. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos que teremos agora de comunhão, de consagração e de estudo.
que o seu Santo Espírito possa se fazer presente e o Senhor possa abençoar a cada pessoa que está ouvindo, que está participando, e pessoas que ainda vão ouvir essa mensagem. Abençoe ricamente os participantes dessa sala de consagração. Abençoe aos seus organizadores que se dispõem a todos os dias compartilhar da tua verdade. Nós queremos te agradecer e pedir essas bênçãos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Doutora Andréia, nós dizemos sempre aqui, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor, amém? Amém. Apresente Sim. para nós e dê continuidade à mensagem, por favor, querido. Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tem algum microfone aberto que está fazendo eco? Ah, sim. Vocês estão visualizando? Sim, estamos. Sim. Ok. Bom, o tema de hoje que nós vamos estudar é um tema bem interessante e muito importante para nós, como igreja, como povo de Deus. O título dela é Hoje, experimente sua paz com Deus. Como obter a paz com Deus? Porque todos nós queremos ter essa paz, mas há um caminho para ter essa paz. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus tornou-se nós para que ele pudesse fazer a obra em nós. E essa mensagem da justiça pela fé, essa mensagem precisa ser entronizada na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, de tal forma que ela possa passar a ser automática em nossas vidas, no sentido de absorver essa mensagem e aceitá-la em nossa vida para que possamos pregar esse evangelho da verdade àqueles que precisam ouvir. Porque é essa mensagem que vai terminar a história dessa terra. E nós sabemos que o mundo carece da mensagem da justiça de Cristo. A nossa igreja carece da mensagem da justiça de Cristo. E ela está perecendo por falta dela. Sabemos que, em 1888, Deus levantou 2 jovens pastores, Jones e Wagoner, para trazer essa mensagem de vida para a igreja, mas foi rejeitado. Hoje, da mesma forma, tem sido levantado por vários homens e mulheres que estão trazendo à tona essa verdade, e, infelizmente, tem sido rejeitada pela grande maioria. Mas uma parte do teu povo, do povo do Senhor, tem atentado para ela, tem realmente se voltado a querer conhecer. Porque nós sempre falamos, temos que vencer o pecado, mas o importante é saber o como vencer o pecado. Porque, vocês sabem, há tantos anos a gente já tem ensinado isso, mas há pouco tempo é que eu descobri o como, e como há libertação quando a gente descobre o como vencer. Porque hoje a gente vê uma polarização, os 2 extremos no meio do nosso povo. Uns falam que é impossível guardar a lei de Deus, fazer a sua vontade, te obedecer, viver em harmonia com a vontade de Deus. E não consegue vencer o pecado, é impossível a perfeição cristã. O outro extremo é, eu tenho que vencer, eu preciso vencer, eu tenho que parar de pecar, e eu tenho que obedecer os mandamentos, e hoje eu vou fazer isso, e hoje eu vou conseguir. 2 extremos que caminham para a morte. Porque há uma solução, há um como, é isso que eu preciso mostrar, é o como chegar a isso, como chegar a essa vitória sobre o pecado.
Porque precisamos vencer? Sim. Precisamos ter a perfeição de caráter? Sim. Mas por nossas próprias forças, que eu falo, que é o caminho da morte. Nós precisamos entregar a nossa vida completamente a Cristo, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos, tudo nós devemos entregar a Ele. E Ele é que fará em nós o seu querer e o seu efetuar segundo a sua boa vontade. Vamos avançar. Então, aqui em Isaías 26:12 fala assim: Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então, aqui já está a definição. As nossas obras não são nossas, porque tudo que a gente tenta oferecer para Deus, tudo que a gente tenta dar para Ele, é trapo de imundície. Então, é Ele que opera em nós, Ele que faz em nós, e assim, consequentemente, teremos a paz. Então, vamos avançar nesse conhecimento para que Deus nos mostre esse caminho, como atingir esse caminho, como entender o que Deus quer fazer em nós e o que precisamos permitir para que Ele faça essa obra em nós. O fim do tempo da graça virá, repentina e inesperadamente. Nós não sabemos quando vai acontecer o fim da graça. Quando menos se espera, mas podemos ter hoje um registro limpo no céu e saber que Deus nos aceita. Eventos Finais 1:3-2. Então, nós sempre ouvimos falar que a santificação é uma obra de uma vida inteira. Então, achamos que isso está no futuro. Não, hoje nós podemos ter um registro limpo no céu. Hoje nós podemos permitir que Deus faça a obra em nós. Hoje nós podemos ter paz com Deus. Então, é isso que nós vamos estudar ao longo desses 4 dias que foi concedido para desenvolver esse tema. A irmã White fala uma frase, né, um texto muito interessante em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372, que também está na review de abril de 1890. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhe, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então, se essa mensagem da justiça pela fé é a mensagem do terceiro anjo, então, queridos, é essa que precisa avançar, é essa que precisa ser espalhada aos 4 cantos da terra, é essa que precisa a nossa igreja absorver, entender, viver e permitir que Deus faça essa ação em nós. É essa mensagem que precisa chegar aos de fora, e não outra mensagem. Claro que várias outras estão imbricadas nela. A mensagem do santuário, a mensagem da guarda dos mandamentos de Deus, do sono da morte. Todas as mensagens estão envolvidas nessa principal, que é Cristo em nós, esperança da glória. E é isso que vai avançar. É essa mensagem que vai dar o autoclamor e terminar a história dessa terra. Vamos lá. Isaías 43:7 fala: E todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para a minha glória, que formei e fiz. Então, aqui, o Senhor Jesus está falando que nós fomos criados para um propósito. Qual foi o propósito pelo qual Deus nos criou? Para a sua glória. Irmãos, o que significa glória na palavra de Deus? Significa para representar, refletir o caráter dele. E com o pecado, nós passamos a refletir o caráter de Satanás e não de Deus. Nós precisamos, pela graça de Deus, ser luzes para o mundo, porque Cristo é a luz do mundo. E ele fala, meus filhos, vocês serão a luz do mundo. E como nós vamos ser luzes se nós estamos representando um caráter imperfeito, maculado, cheio de pecado, totalmente dessemelhante de Cristo? Então, ele nos criou para sermos a glória dele, os representantes, o testemunho do caráter dele. Então, como obter essa dádiva? Porque é um presente de Deus,
É um privilégio poder representar o seu caráter. Então, em Obreiros Evangélicos, fala assim: o pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por algum mérito de nossa parte, não, mas como um dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento. O inimigo de Deus e do homem não quer que esta verdade seja claramente apresentada. Irmãos, o inimigo não quer que essa mensagem avance. Ele impediu essa mensagem de ser proclamada e aceita em 1888. Ela foi dada, mas ela foi rejeitada. Ela está sendo dada hoje, mas está sendo rejeitada pela grande maioria. Está despedaçado. Agora, olha só. O inimigo, deixa eu voltar aqui. O inimigo de Deus e do homem não quer que essa verdade seja claramente apresentada, pois sabe que se o povo a aceitar plenamente, está despedaçado o seu poder. Amém, irmãos? Está despedaçado o seu poder. Se ele pode dominar a mente de maneira que a dúvida, a incredulidade e as trevas constituam a experiência dos que professam ser filhos de Deus, ele os pode vencer com a tentação. Então, há poder nessa mensagem da justiça pela fé. A justiça é a união da justificação pela fé, que é o perdão, a aceitação, a reconciliação de nós com Deus. É o que Cristo fez por nós na cruz e faz por nós a cada dia. Aliado à mensagem da santificação, que é Cristo em nós, é o que ele faz em nós hoje, no momento em que o aceitamos como Salvador. Então, a justiça pela fé vai avançar. Vai avançar pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo agindo em nossa mente. Mas o inimigo não quer. Então, nós encontraremos dificuldade de avançar com essa mensagem. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá. Não permitais que coisa alguma tire da vossa atenção do ponto. Que farei para herdar a vida eterna? Esta é uma questão de vida e morte que cada um de nós deve assentar para a eternidade. Essa deve ser a nossa pergunta. O que farei para herdar a vida eterna? A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Está em Salmos 119, 130. Precisamos ser esclarecidos em relação ao plano da salvação. Agora, prestem atenção nessa frase. Não existe um em 100 que entenda por si mesmo a verdade bíblica sobre esse ponto, que é tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. Irmãos, isso é muito forte. Nenhum em 100. Quantos somos aqui nessa sala? Mais de 30 pessoas, eu não consigo ver quantos tem. Mas, irmãos, nenhum em 100 entende esse tema da justiça pela fé, da salvação, do plano da redenção. Eu sou adventista desde 1986. E eu falo uma coisa para vocês. Aqui a irmã postou 52 pessoas. Louvado seja o Senhor. E eu sempre preguei, desde que eu entendi a verdade presente, em 2006. A partir dali, a gente tem compartilhado com os irmãos a mensagem da vitória sobre o pecado, a mensagem sobre a perfeição de caráter. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu só entendi a mensagem da justiça pela fé há mais ou menos 2 anos. Quando Deus abriu para mim o como vencer o pecado. Como as palavras do Senhor ganharam nova vida, como a Bíblia teve novo entendimento, como essa nova luz passou a brilhar na minha mente, no meu coração, e também de outros irmãos que estavam estudando junto comigo, e nós possamos podemos ver, né, e ter essa verdade no nosso coração. Que alegria poder entender o como, porque até então eu achava que viver essa verdade da vitória sobre o pecado era uma utopia.
porque eu queria viver e caía, como nós caímos. Eu não achava o caminho de como viver essa mensagem. Então, claro, através da Bíblia, do Espírito de Profecia, em vários livros, Fé e Obras, Mensagens Escolhidas, tantos livros maravilhosos que Deus colocou nas nossas mãos, livros também de Jones e Wagner, como Estudos pela Fé, A Mensagem do Terceiro Anjo, Anunciando o Alto Clamor, fez toda a diferença, de Cameron, não sei se vocês conhecem esse livro. Então, Deus colocou assim, mensageiros, né, escritos, para que pudessem falar através do Espírito Santo aos nossos corações. Então, a palavra do Senhor fala: pesquisai as Escrituras por vós mesmos. Foi o que nós fizemos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Então, nós temos que estudar, procurar, buscar em nossa Bíblia. Isaías 48, 1, 6 fala: ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, e da minha boca saíram. Eu as fiz ouvir. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Então, já estavam lá. O segredo de Deus está revelado na palavra dele, mas estava obscuro. Eu não tinha visto, assim como muitos irmãos não tinham ouvido e visto as primeiras coisas que ele tinha falado. Mas ele agora nos faz ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecemos, para nos libertar dos nossos pecados, para nos fazer arautos da tua verdade, dar o alto clamor e terminar a história de pecado, a história dessa terra, porque Deus está esperando isso da última geração. Deus está esperando que nós vejamos nos seus versículos, na tua palavra, uma nova roupagem para que possamos anunciar essa verdade. Então, lá em Maior Discurso de Cristo, na página 20, fala exatamente isso. As palavras de Deus são a fonte da vida. Ao buscardes esses vivos mananciais, a vez de, mediante o Espírito Santo, ser postos em comunhão com Cristo. Verdades familiares apresentar-se-ão ao vosso espírito sob novo aspecto. Então, verdades que você via, versículos que você sempre leu desde pequenininho, vai ter uma nova roupagem, um novo aspecto. Como o clarão de um relâmpago, novas significações cintilarão de textos familiares da Escritura. Vereis a relação de outras verdades com a obra da redenção, e sabereis que Cristo vos está guiando, que tendes ao lado um mestre divino. Irmãos, isso é tremendo demais, mas cuidado, eu vou alertar uma coisa para vocês. Muitos estão trazendo no nosso meio ventos de doutrina, usando esses textos, dizendo que Deus vai dar nova luz, dizendo que vai ser revelado um novo aspecto da palavra. Todas as vezes que a irmã White fala, né, o Espírito de Profecia nos alerta de uma verdade com novos aspectos, que novas verdades vão cintilar da palavra do Senhor, ela está relacionando a mensagem da justiça pela fé. Ela está relacionando a mensagem da justificação pela fé. Ela não está falando de ideias humanas, ela não está falando de rudimentos, ela não está falando de nada, de qualquer outra coisa a não ser isso. Então, cuidado. Ventos de doutrina estão fomentando no nosso meio e estão usando esses textos para dizer que é possível ter uma nova revelação. Mas a nova revelação, na verdade, é algo que já está revelado na palavra e que nós vamos conseguir enxergar. E vocês vão ver isso com versos que nós vamos apresentar aqui. Colossenses 1, 26 e 27 fala: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. É o quê? Qual é esse mistério que esteve oculto? Cristo em vós, esperança da glória. Vocês estão vendo que esse mistério, essa nova luz a ser revelada, é Cristo em nós, é o que Deus pode fazer em nós, é que Ele pode fazer e quer fazer o seu querer, o seu efetuar, segundo a sua boa vontade.
Vocês estão entendendo que é essa mensagem da justiça pela fé? É o mistério que esteve oculto, é o segredo de Deus. E Hebreus 2,13 fala: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Isaías 48, 17, 18 fala: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil. Olha, que tremendo! E te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, e então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Vocês vão ver, irmãos, que a Bíblia ela é repleta de textos imbricados que falam entre a justiça de Deus, os seus mandamentos e ter paz com ele. A justiça imputada, a justiça comunicada. O Antigo Testamento está repleto desses textos sobre a justiça de Cristo. De Gênesis ao Apocalipse, é incrível. E sempre a relação em ter justiça, ser justificado, ser coberto com a justiça de Deus para ter paz com ele. Esse é o caminho de obter a paz com Deus. É ser revestido com a justiça de Cristo. E a justiça tem a ver em fazer o certo porque é certo. É andar em retidão. É guardar os mandamentos de Deus através do poder de Deus agindo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Vamos ler mais um texto aqui, em Parábolas de Jesus. Que preciso fazer para ser salvo? Antes de iniciar a pesquisa, é preciso depor as opiniões pré-concebidas, as ideias herdadas e cultivadas. Irmãos, nós precisamos tirar as duas ideias que permeiam o nosso povo. Não posso vencer o pecado porque é impossível vencer, ou tenho que vencer de qualquer forma porque eu preciso vencer. Então, temos que tirar essas ideias pré-concebidas. Se examinai as Escrituras para justificar opiniões próprias, nunca alcançareis a verdade. Pesquisai para aprender o que o Senhor diz. Se vos vier com convicção ao estudardes, se virdes que vossas opiniões acariciadas não estão em harmonia com a verdade, não interpreteis mal a verdade para acomodá-la à vossa própria crença. Antes, aceitai a luz concedida, abri a mente e o coração para que possais contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Amém. Vamos estar agora com a nossa mente aberta e as janelas dos céus serão abertas para derramar sobre nós torrentes de bênçãos sobre esse tema, sobre essa compreensão. Muitos estão conscientes da sua grande deficiência. Leem, oram, resolvem e, todavia, não fazem progresso. Parecem incapazes de resistir à tentação. A razão é que não se aprofundam suficientemente. Irmãos, essa não é a condição de muitos de nós. Nós lemos, nós estudamos, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, mas parece que quando mais a gente estuda, mais a gente busca, mais a gente ora, mais a gente cai e não resiste à tentação. A razão é, não aprofundam suficientemente. Não estamos ligados completamente à videira verdadeira. Porque quando nós estamos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira, e nós os ramos, ligados permanentemente, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, nós podemos absorver a seiva do Espírito Santo, que vai trazer a nutrição a esse ramo que foi enxertado. Porque não basta apenas dar água para uma planta. Ela vai morrer. A gente vê isso aqui no nosso recanto, né, no nosso centro de vida saudável. Quando a gente só coloca água, a nossa planta morre. Mas quando nós colocamos os produtos de nutrição, que é a seiva que o Espírito Santo quer nos dar, aí sim, cresce, produz, dá frutos. Então, nós avançamos. Vamos lá. Dia a dia. Esse é o segredo. Dia a dia deveis aprender alguma coisa nova das Escrituras. E Deus quer dar essas bênçãos ao pesquisador humilde que quer colocar o seu coração nessa mensagem. Pesquisai as Escrituras como se buscassem tesouros escondidos,
pois contém as palavras da vida eterna. Nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida nas Escrituras, e Deus quer que o possuamos. Examinai, examinai a preciosa Bíblia com o coração faminto. Sondai a palavra de Deus como o minério sonda a terra, para descobrir veios auríferos. Então, nós temos que estar famintos da palavra de Deus, famintos por aprender essa verdade. Sou instruída a dizer-vos, não confieis no próprio eu, mas confiai em Deus. Esta é a medida pela qual nós somos julgados à vista do céu. A nossa fé em Deus. Vocês estão vendo que tudo é pela fé? A justiça é pela fé. Por quê? A justificação é pela fé. A santificação é pela fé. Tudo provém de fé. Por isso que nós temos que clamar, Senhor, aumente a minha fé em Ti, aumente o meu amor por Ti. Procurai diligentemente realizar as obras de Deus. Mantende sempre a simplicidade de verdadeira piedade. O que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Provérbios 6, 36. Então, estudai as Escrituras, pois nada estabelecerá tão firmemente a vossa fé em Deus, ou a vossa crença em sua verdade, como isso. Se tiverdes de fé em Deus, não podereis deixar de sair vitoriosos. Então, queridos, qual é o segredo da vitória? É a oração, é a comunhão com Deus, é a forma de aumentarmos a fé nele e o estudo da sua santa palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como? Tem várias maneiras do Espírito Santo ser derramado sobre nós, tem várias maneiras do alto clamor ser dado, tem várias maneiras da chuva serôdia ser derramada. Através do estudo, através de ouvir, nessas reuniões de consagração, nessas reuniões de entrega, ouvindo uma mensagem, Deus usa vários meios de nos fazer compreender essa verdade tão preciosa para o nosso tempo presente. Cristo possibilitou que pusesse sua vida em prática. Tendes suas preciosas palavras na Bíblia, crede nelas, cumpri seus ensinos, nunca duvideis da palavra de Deus. Esta palavra, se for recebida em vossa vida, vos refinará e santificará, aumentando vossa utilidade. Irmãos, a palavra de Deus, quando ela fala, ela acontece, porque há poder na palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Apareçam os animais apareceram. As plantas. A palavra de Deus é autorrealizável. E quando ela diz que Cristo pode transformar a nossa vida, a nossa mente, e colocar a nossa mente em conformidade com a vontade de Deus, há poder nessa palavra. E nós temos que crer nisso, porque em nós mesmos, nós não temos poder, nós não conseguimos acompanhar isso. Mas há poder na palavra, e Deus cumpre as suas promessas. Deus promete fazer essa transformação em nós. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, fala assim, toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu não gosto daquela versão que fala, toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Não, isso dá a entender que tem parte que é e parte que não é. Não, essa frase é mais correta. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em quê? Em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, vamos confessar quantas vezes nós já lemos esse texto e lemos assim automaticamente, como um bonequinho, né, automaticamente, e nós não percebemos que a Bíblia é poderosa para nos ensinar e nos instruir sobre a justiça. Para quê? Para que sejamos perfeitos, porque só seremos perfeitos se compreendermos a justiça de Deus. Isso é tremendo demais. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, e é essa verdade que Deus quer nos ensinar agora. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, ela está nos falando agora, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E sabemos que Deus requer de seus filhos a perfeição de caráter. E é pela fé, é somente pela fé,
que Deus vai nos ensinar essa perfeição. Lá em Colossenses 1, 21 e 22 fala: agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpados. Isso é tremendo. Todo aquele que pela fé não tem outra maneira de obedecer os mandamentos de Deus, a não ser pela fé em Cristo, alcançará o estado de impecaminosidade no qual Adão viveu antes de sua transgressão. Que promessa, irmãos! É somente através da fé. Cuidado! Isso aqui que eu estou falando não é perfeccionismo, é perfeição bíblica. Nós, quando ensinamos essa mensagem poderosa, somos acusados de sermos perfeccionistas, mas não é perfeccionismo. Deus está mostrando como atingir a perfeição de caráter que Deus requer de nós e atingir esse estado de impecaminosidade que Adão viveu antes de sua transgressão. É através da fé. Vamos lá, vamos avançando. Deus quer que cada um de nós seja perfeito nele. Nós vamos ver hoje tudo aquilo que Deus requer de nós. Perfeição de caráter, vitória sobre o pecado. E amanhã nós vamos começar a estudar o como. Hoje eu não vou contar para vocês o como, vai ser amanhã. Então, a fim de representarmos perante o mundo a perfeição de seu caráter, quer que estejamos isentos de pecado, para não desapontarmos o céu, nem entristecermos o divino Redentor. Não quer ele que professemos o cristianismo sem prevalecermos da graça que nos pode tornar perfeitos e nada nos falte. Então, uma coisa é certa, ele quer que nós sejamos perfeitos, ele quer que nós estejamos isentos de pecado e não entristeçamos o seu coração. Isso é um fato. Mas como nós vamos saber amanhã? Os hábitos errôneos precisam ser vencidos. Sim, os hábitos corretos precisam ser formados sob a disciplina do maior mestre que o mundo já conheceu. Os cristãos precisam avançar para a frente e para o alto. Rumo a quê? A perfeição cristã. Esta é uma ordem divina e ninguém pode dizer que não pode cumpri-la. Por nossas próprias forças, realmente não podemos cumpri-la. Em vez disso, cada um deve dizer: Deus quer que eu seja perfeito e Ele me dará forças. É Ele que dá. Cristo em nós, esperança da glória. Me dará forças para transpor todos os obstáculos que bloqueiam o caminho da perfeição. Ele é a fonte de toda a sabedoria e poder. Aí eu já estou dando a pincelada para vocês de como obter esse poder. A ordem. Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, que está em Mateus 5,48. Nunca teria sido dada se não houvesse sido tomadas todas as providências pelas quais pudéssemos tornar-nos tão perfeitos em nossa esfera como Deus é na sua. Então, queridos, há esperança para nós. Foram dadas providências pelas quais nós podemos ser perfeitos em Cristo, em nossa esfera, como Deus é na sua. E qualquer um que se rende totalmente a Deus é dado o privilégio de viver sem pecado, em obediência à lei do céu. Deus exige de nós perfeita obediência. Irmãos, vamos parar para pensar numa coisa. A lei de Deus exige uma obediência perfeita. Perfeita. Nós temos para dar? Não. Nós não temos essa exigência que a lei quer, que a lei requer. Mas qual é essa justiça perfeita que a lei pede? Que nós não temos para dar. Cristo tem. Cristo tem a justiça perfeita que a lei requer. E Ele quer nos dar, Ele quer nos cobrir com essa justiça. Vejam bem, Ele não nos encobre o nosso pecado. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados e quando nós falamos para Ele: Senhor, eu quero vencer, eu quero abandonar os meus pecados, Ele vê, Ele anota isso como justiça, Ele imputa isso como justiça em nós
e ele passa a nos dar poder para vencer. E nós passamos a obedecer, que vai ser a consequência natural de Cristo viver a sua vida em nós. Vocês estão começando a entender agora que nós não temos para dar isso. Vocês estão começando a entender e o que Cristo quer fazer em nós. Ninguém que pretenda ser santo é realmente santo. Aqueles que estão registrados como santos nos livros dos céus não se apercebem desse fato e são os últimos a proclamar a própria bondade. Nós não podemos nos considerar melhores que ninguém. E hoje a gente vê a igreja dividida. Há o povo da verdade presente e o povo que não vive a verdade presente. Que isso, irmãos? Nós não somos melhores que ninguém. É um fato que essa é a verdade presente? É a mensagem da justiça pela fé, a verdade presente, com todas as suas implicações, com todos os outros termos que envolvem essa mensagem. Mas nós não devemos nos achar melhores que ninguém. Quem ainda não teve essa luz, quem ainda não alcançou essa mensagem e carece dela, não são piores do que nós, mas vão chegar até ela. Então, isso é muito sério, irmãos, muito sério. Nós precisamos entender que é Deus que nos santifica e não que nos tornamos santos diante de Deus. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós qual exemplo? O exemplo do caráter de Cristo, um caráter perfeito. E como era o caráter de Cristo? Jesus era bondoso, misericordioso. Jesus era compassivo. Ele era cortês, ele era amável, ele não se exasperava, ele não se ofendia, ele não se injuriava quando ele era injuriado. Então, nós temos que ter o caráter do nosso Salvador. E o nosso Salvador mostrou, por meio de sua humanidade, consumada por uma vida de constante resistência ao mal, olha aí o segredo que ele está nos dando, que com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar quando? Nesta vida, a perfeição de caráter. É esta certeza que Deus nos dá, de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Quando, queridos? Hoje, nessa vida nós podemos ser justificados. É hoje, nessa vida, que nós podemos ser santificados. É hoje que nós podemos ter paz com Deus. Então, essa ideia que é pregada nos nossos púlpitos, infelizmente, de que não podemos obter vitória sobre o pecado, que é somente na volta de Cristo que o caráter vai ser transformado, isso é falácia de Satanás, e nós vamos ver já já que isso é uma mentira. E Deus nos toma a mão da fé, vocês estão vendo que é tudo através da fé, que ele leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Colossenses 1, 26, 28, 29 e 28, vamos ver de novo. 26, 27 e 28. O mistério que esteve oculto desde os tempos outros, todos os séculos. Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Esse é o segredo, esse é o mistério. Cristo em nós. Os que querem ser santos no céu precisam primeiro ser santos na terra. Vocês conhecem esse texto? Pois quando deixarmos a terra, levaremos o nosso caráter conosco. E isto será simplesmente levar conosco alguns dos elementos do céu que nos foram comunicados através de quê? Da justiça de Cristo. Vocês estão vendo que tudo esbarra na justiça de Cristo. Quem é que muda nosso caráter? É a justiça de Cristo que muda o nosso caráter, irmãos. Não somos nós mesmos. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a nossa conduta. Isso é um milagre, isso é tremendo demais. Justiça é santidade, é semelhança com Deus, é fazer o certo porque é certo. A justiça de Deus se acha concretizada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo a Ele. Não é por meio de penosas lutas
ou por fatigante lida, nem de dádivas ou sacrifícios que alcançamos a justiça. Ela é, porém, gratuitamente dada a toda alma que dela tem fome e sede. Irmãos, nós precisamos ter fome e sede de querer fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ter fome e sede de querer ser semelhante a Cristo. Nós temos que ter fome e sede, porque bem-aventurados, isso é uma bem-aventurança. Nós só alcançaremos o país das bem-aventuranças se tivermos fome e sede de justiça. Não é fome e sede de justiça terrena, não é isso. É quando tivermos fome e sede da justiça de Cristo, do caráter dele, de querer fazer o que é correto, de ter o pensamento dele, de ter a mente de Cristo. Quando essa for a nossa vontade todos os dias, e de manhã nós falarmos, Senhor, coloca a sua mente em mim, coloca o seu pensamento, coloca o seu caráter em mim, coloque a sua justiça. Aí sim, queridos, nós seremos ingressados no país das bem-aventuranças. Seremos bem-aventurados e felizes. Todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer sem dinheiro, sem preço. Vocês estão vendo que é de graça? Vocês não precisam fazer nada. O nosso esforço tem que ser para manter a comunhão com Cristo, permanecer com Ele. Esse é o nosso esforço. Porque se nós ficarmos, Senhor, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou pecar. Daqui a 5 minutos estaremos pecando. Agora, se nós permanecermos nele, sua justiça que vem de mim, olha o que o Senhor fala, este será o nome com o qual o nomearão. O Senhor, justiça nossa. É a justiça que provém dele. Lava o teu coração da maldade, ó Jerusalém, para que sejas salvos. Até quando permanecerão em ti os teus vãos pensamentos? Por isso que nós temos que falar, como Jeremias 4,14, Senhor, me ajuda nos meus pensamentos que são vãos. Tira de mim todo pensamento que não provém de ti. E Romanos 11, 26, 27 fala, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Vocês estão percebendo que a justiça pela fé é uma obra de cima para baixo e não de baixo para cima? Vocês estão entendendo, meus queridos, que é Ele que tira o pecado de dentro de nós e Ele tira o desejo de pecar e Ele coloca em nós uma inimizade contra o pecado, porque essa promessa foi dada em Gênesis 3,15, que Deus colocaria inimizade entre a semente da serpente e a igreja, um povo, uma inimizade. Nós temos que odiar o pecado. Ele vai dar esse ódio para nós, o ódio contra o pecado. O que Deus quer? Perfeição. Nada menos do que perfeição. Mas se queremos ser perfeitos, não devemos confiar no próprio eu. Diariamente precisamos saber e compreender que o próprio eu não deve ser objeto de confiança. Devemos apegar-nos às promessas de Deus com firme fé. Podemos vencer, sim, plena e inteiramente. Olha que promessa. Jesus morreu para prover um meio de escape para nós, para que possamos vencer o mau gênio, cada pecado, cada tentação, se nos assentarmos, afinal, com ele, Testemunhos para a Igreja, volume 1. Cristo assumiu a humanidade, suportou o ódio do mundo, para que pudesse mostrar aos homens e mulheres que eles podiam viver sem pecado, e que suas palavras, suas ações, seu espírito podiam ser santificados a Deus. Podemos ser cristãos perfeitos. Agora, vejam como, se manifestarmos em nossa vida esse poder. Então, vocês estão vendo que é Deus que muda e não somos nós? Cristo morreu para que pudesses parar de pecar. E pecado é a transgressão da lei. Então, é através da morte de Cristo que fomos justificados. É através da vida de Cristo em nós que somos santificados e assim podemos parar de pecar. Deus requer de seus filhos a perfeição. Tudo isso que a gente está vendo sobre perfeição é um fato, é realidade. Deus quer isso de nós. Mas amanhã nós vamos estudar o como.
Deus afirmou claramente que requer que sejamos perfeitos. Por que requer isto? Ele tomou providência para que sejamos participantes da natureza divina. Isso é um poder concedido por Cristo. Ele veio como nós, na nossa natureza caída, na natureza caída de Adão, para mostrar que, assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Nós podemos ser participantes da natureza divina, assim como ele foi. É o caráter, e não o terdes, o nome nos livros da igreja que vos torna cristãos. Irmãos, vocês podem ser até excluídos do rol de membros, podem ter riscado o seu nome do livro da igreja, até mesmo por pregar essa mensagem, mas nada pode macular um caráter que Deus está concedendo a você. Nada pode riscar o seu nome do livro do céu, a não ser Cristo, se nós abandonarmos a Ele. Cada um de nós podemos ter hoje um registro bom lá no céu, um registro perfeito. Toda aspereza, toda rudeza deve ser removida do vosso caráter, antes que Jesus venha. Movido por quem? Removido por quem? Por Cristo. Pois quando ele vier, estará terminada a preparação para toda a alma. Se não deixardes de lado a vossa inveja, o vosso ciúme, o vosso rancor uns com os outros, não podereis entrar no reino de Deus. Vocês estão vendo que são pecados da alma, são aqueles pecados da mente, que é Cristo que quer eliminar esses pecados do coração. Porque às vezes a gente consegue eliminar um pecado de tomar café, que a gente sabe que é pecado, um pecado de alguma condescendência com apetite, mas os pecados do coração, a inveja, a irritabilidade, a condescendência com o pecado, isso é que é mais difícil de tirar. Seja qual for o vosso temperamento, quaisquer que sejam as vossas tendências herdadas e cultivadas, há um caráter para ser formado, segundo um modelo divino. Não teremos desculpas para conservar nosso próprio molde e inscrição. Vamos avançando, já estamos quase chegando à conclusão do estudo de hoje. Ninguém será desculpado pela exibição de temperamento incontrolável. Milhares perderão o céu por falta de autocontrole. Vocês lembram do que Deus falou para Caim, quando ele se irou e se rebelou contra o seu irmão? A ti compete o autodomínio, o autocontrole. Claro que é Deus operando em nós. Nós queremos, mas, Senhor, me ajude a controlar o meu temperamento. Porque quando nós somos injuriados e nós revidamos, queridos, nós não estamos em Cristo. Jesus não conhecia o revide. Ele não conhecia o injuriar por ser injuriado. E nós precisamos chegar a esse patamar pelo poder de Deus. Em Cristo há graça suficiente para superar todos os nossos maus traços de caráter. E a força é encontrada somente em quem? Nele. Somente nele. Somente nele. Louvado seja o Senhor. Não podemos ficar irritados e impacientes e ainda sermos cristãos. Olha só, que frase tremenda. Porque um espírito irritável e impaciente não é o espírito de Cristo. Quando ainda nos irritamos com nossos filhos, irritamos com os nossos maridos e com as nossas esposas, no caso dos homens, quando nos irritamos com nossos irmãos e somos impacientes, não estamos manifestando o espírito de Cristo. Isso é sério demais, irmãos. Precisamos de ter a mansidão de Cristo, porque só os mansos herdarão a terra. O homem que cede à impaciência está servindo a Satanás. Ai, que frase terrível! Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Examinai as vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai as vós mesmos, ou não sabereis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Isso é muito sério. E nós sabemos quando nós não estamos manifestando o Espírito de Cristo. Quando brota uma ira, quando brota uma impaciência, quando brota o querer falar mal dos nossos irmãos, nós sabemos que isso é o Espírito de Satanás que atuando em nós. E se o Espírito de Satanás ainda atua em nós, é porque não estamos ligados à videira verdadeira. Permanecer em Cristo, esse é o segredo da vitória. Dia a dia, hora a hora, minuto a minuto,
Vigiai para não falar desprecipitadamente, mal-humorado e com impaciência. Vigiai para que o orgulho não venha a achar lugar no coração. Vigiai para que as más paixões não venham vencer, ao invés de vós subjugá-las. Temos que vigiar para que consciência... Cortou a gravação, né? Eu acho que já deu 1 hora. Não, pode avançar, irmã. É que deve ter caído a nossa irmã que grava, mas está no YouTube ao vivo. Pode, tranquilo. Ok. Então, vamos continuar aqui. Nós temos que vigiar para que consciência, razão e juízo, que são as faculdades superiores da mente, possam dominar os apetites e paixões, que são as faculdades inferiores da mente. Com o pecado, apetites e paixões passaram a dominar a nossa mente. Mas com a conversão e a justiça pela fé, Deus quer que nós novamente nos apropriemos das faculdades superiores para exercer e praticar o bem, para fazer o que é correto. E nós precisamos colocar a nossa vontade em harmonia com a vontade de Deus. Se tão somente vigiardes continuamente em oração, se fizerdes tudo como vos acheis, sereis guardados de cair em tentação e podereis esperar conservar-vos puros, irrepreensíveis e incontaminados até o fim. Olha que tremendo. Mas você dirá, como vou saber que Cristo está em meu coração? Não é essa pergunta que a gente faz todos os dias? Se quando você é criticado, preste atenção, ou corrigido em seu caminho, e as coisas não saem exatamente como você pensa que deveriam, se você deixar a sua paixão surgir, em vez de suportar a correção e ser paciente e bondoso, Cristo não está permanecendo no seu coração. Vocês estão vendo como isso é grave demais? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite a vivenciar isso em nós, permitir que Ele atue em nós. Quando nós somos limpos de todo o pecado, de todos os nossos defeitos de caráter, nós não mais reteremos uma só propensão pecadora. O meio em que Cristo venceu é o mesmo em que nós podemos vencer. Qual é? O poder da palavra de Deus. É o poder da palavra. Há poder na palavra de Deus, ela é autorrealizável, ela cumpre o que promete. Se ela promete transformar o nosso caráter, nós temos que confiar nessa promessa. O crente pode, em sua vida e caráter, dar testemunho de que Deus ama o agente humano que obedece aos seus mandamentos, assim como ama seu filho. Quão incrível é esta declaração! Quase além da compreensão da mente finita. Que texto forte na carta 11, que texto tremendo. Isso vai além da nossa compreensão. E agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia o nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que ele pode obter apoio. Tem alguma coisa que a gente está deixando a permissão de Satanás entrar. É isso que está querendo dizer. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo, aproxima-se o príncipe deste mundo, ele nada tem de mim. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Esse é o segredo. Está ligado a Cristo, como Cristo esteve ligado ao Pai, para obter a vitória. É nesta vida que nós devemos afastar de nós o pecado. Pela fé no sangue expiatório de Cristo, nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele e ligar a nossa fraqueza à sua força, a nossa ignorância à sua sabedoria, aos seus méritos a nossa iniquidade, indignidade. Irmãos,
O nosso pecado só pode ser lavado pelo sangue de Cristo, pelo poder que Ele quer conferir a nós. Nós somos indignos, nós somos não sábios, nós somos fracos. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade de Cristo. O Senhor está sempre a colocar diante de nós, não o caminho que preferimos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Toca a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar o nosso caráter ao modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou adiar esta obra sem o grave perigo para a sua alma. Nós corremos o risco de perder a vida eterna. E hoje estão ensinando, não só nas outras igrejas, mas nos nossos próprios púlpitos, que o homem não pode viver sem pecar. E que é impossível guardar os 10 mandamentos. Mas vamos ver quem é o autor dessa ideia? Satanás declarou que os seres humanos não podem viver sem pecar. Quem é que falou, irmãos? Satanás. Satanás declara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus. Vamos ler de novo esse texto. Satanás declarara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus. E é verdade que por nossa própria força não lhes podemos obedecer. Cristo, porém, veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Quem é que declara que é impossível obedecer? Satanás. E os homens estão repetindo a mesma frase de Satanás. Vejam bem, olha essa que forte. Satanás declarou que era impossível aos filhos de Adão guardarem a lei de Deus. E homens que estão sob controle de Satanás repetem esta acusação contra Deus ao afirmarem que o homem não pode guardar a lei de Deus. Isso é muito sério. Homens do nosso próprio meio estão dizendo isso. Vocês já ouviram várias vezes isso. Estão sob controle de Satanás. Podemos afirmar com todas as letras, porque a palavra de Deus está nos dizendo isso. Na revista Sinais dos Tempos, de janeiro de 1896. Isso é forte demais. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, separados de Cristo. Mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. Ele pode vencer o pecado em vós, quando com eles cooperardes. Que tremenda essa mensagem da justiça pela fé, que é possível vencer. Satanás nos acusa, Satanás diz que nós não vamos vencer e realmente não iremos por nós mesmos. Deve manter-se uma guerra constante contra a mente carnal. A mente carnal rebela-se contra a vontade de Deus. A mente carnal não encontra prazer em meditar na palavra de Deus. Nada além da vontade rebelde vos poderá afastar de Deus. Então, esse é o segredo, né? Manter a mente espiritual. E como? Deixa eu voltar aqui que pulou um slide. Justificação é o perdão total do pecado. No momento em que o pecador aceita Cristo pela fé, ele é perdoado. A justiça de Cristo lhe é imputada e ele não mais deve duvidar da graça perdoadora de Deus. Nós não podemos duvidar dessa graça e receber o perdão total. Quem se apegar à justiça de Cristo não deve esperar um só momento que ele mesmo possa apagar os seus próprios pecados, a própria pessoa. Não deve esperar até que tenha produzido um arrependimento conveniente antes que possa apegar-se à justiça de Cristo. Não compreendemos o assunto da salvação. E ele é tão simples como o ABC. Até uma criança entende. Mas não o compreendemos. Pois bem, como que pode um homem se arrepender? Como é que um homem se arrepende? É algo dele mesmo? Não. Porque o coração natural está em inimizade com Deus. Então, como pode o coração natural mover-se ao arrependimento se não pode fazer por ele mesmo? Quem leva o homem ao arrependimento? É Jesus Cristo.
Como ele conduz o homem ao arrependimento? Há milhares de maneiras pelas quais ele pode efetuá-lo. O Deus do céu está atuando nas mentes humanas em todo o tempo. É ele que opera até o arrependimento. Vocês viram isso? Não sou eu que consigo me arrepender por mim mesma. Não sou eu que consigo confessar o meu pecado. Isso é poder de Deus em nós. A justiça é a obediência à lei. É aquilo que nós falamos. E a lei requer justiça. E o pecador deve à lei, mas ele não consegue dar a justiça perfeita. Ele é incapaz de apresentar. A única maneira em que ele pode alcançar justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem e Deus recebe, perdoa e justifica a alma arrependida e crente e trata-a como se fosse justa e ama tal como ama seu filho. Assim é que a fé é imputada como justiça. Irmãos, aqui em Fé e Obras, na página 90, foi a melhor definição que eu vi sobre o que é a justiça de Deus imputada em nós. Meditem nesse texto, ele é muito forte. E a lei exige algo que nós não temos para dar. Mas Deus tem em Cristo uma obediência perfeita. E quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados pela fé, Deus nos vê como justos. E Deus aceita no lugar do nosso fracasso a justiça de Cristo. Mas isso como? Quando estamos ligados à videira verdadeira, 24 horas por dia, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, recebendo a seiva do Espírito Santo. Ou seja, quando nós estamos ligados, o obedecer será uma consequência natural de amar a Deus. Que Deus nos ajude a compreender esse tema da justiça pela fé e experimentar a sua paz com Deus. E é esse convite que Deus nos faz hoje, para que experimentemos essa paz. E amanhã nós vamos estudar o como. Que nós possamos vivenciar essa verdade. Amém. Amém. Que mensagem poderosa. Estou impactada. O Espírito Santo falou. A Ele seja toda a honra, glória e louvor. Estamos aqui com 59 pessoas na sala. Eu acredito que Deus alcançou todos os nossos corações com essa mensagem. Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado. O Espírito Santo atuou poderosamente. Que Ele continue atuando no meio de nós. Muito obrigada, doutora Andréia. Deus atuou poderosamente. Nós agora vamos fazer 3 orações e depois vamos partir para as considerações. Sabendo que a terceira oração será feita pela Rutinha, ela fará a oração cantada. Eu gostaria das mãozinhas aqui, de quem gostaria de fazer as 2 orações. Doutora Andréia, poderia fazer a primeira? Sim, posso. E depois, mais uma pessoa para fazer a oração? Quem gostaria? Irmã Terezinha, amém, irmã Terezinha. Então, doutora André fará a primeira, a irmã Terezinha a segunda e a Rutinha fará a oração cantada. Oremos. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Soberano Deus, Criador de todo o universo, nosso Pai Celestial, nosso Salvador, nosso mantenedor, nosso maravilhoso Pai, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória para todo sempre. Senhor, diante do universo, nós colocamos essa mensagem tão maravilhosa que o Senhor nos deu. E o Senhor colocou em nossas mãos. Ó, querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa em trevas. O Senhor quer comunicar a sua justiça. O Senhor quer comunicar a nós essa verdade tão preciosa de que há salvação para nós, há reconciliação, há perdão, há expiação. Senhor, por favor, nos ajude a nos apropriar dessa poderosa promessa que o Senhor nos faz, de que o Senhor pode operar em nós o seu querer e o seu efetuar segundo a sua boa vontade.
Querido Deus, cumpra essa verdade em nossos corações. Precisamos, Senhor, através do seu poder, através da fé, remediar os nossos defeitos de caráter, esses defeitos que têm nos tornado tão diferentes de ti. Mas precisamos ter o milagre dessa justiça operando em nós para que possamos dar o alto amor, porque só assim seremos empossados pelo teu Santo Espírito a receber a chuva serôdia que terminará a história dessa terra. Senhor, por favor, habita em nós, nos dê capacidade de compreender essa verdade, que possamos estar ligados à videira verdadeira, que é Cristo, nosso Salvador, que possamos obter a seiva do Espírito Santo, que vai nutrir a nossa alma, para estarmos ligados a Ti, hora a hora, minuto a minuto. Senhor, muito obrigada porque aqui estamos nessa sala para estarmos juntos estudando a Tua Santa Palavra. Estamos todos aqui desejosos de que o Senhor opere essa obra maravilhosa em nós. Nós não queremos mais entristecer o Seu coração com os nossos pecados. Esse pecado não pode mais fazer parte da nossa vida, Senhor. Coloque em nós o ódio contra o pecado, coloque em nós totalmente o afastamento daquilo que não provém de Ti, mas que possamos encontrar salvação na Tua palavra, salvação em Ti, Senhor, porque nós desejamos morar contigo eternamente, primeiro nas mansões celestiais e depois na terra renovada, porque o Senhor promete que aqueles que têm fome e sede de justiça alcançarão essa justiça, Senhor. E nós temos fome e sede de fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, nos dê sabedoria, abençoe cada um que aqui estamos, ouvindo da Tua palavra, nos dê um bom dia na Tua companhia. É o que nós pedimos e te agradecemos no doce e maravilhoso nome de Jesus, nosso Salvador, Senhor, justiça nossa. Amém. 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 Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos, nós glorificamos, nós exaltamos o Teu santo nome, que o Senhor é bom. Não temos palavras, ó Deus, para agradecer o Senhor, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Não temos palavra para agradecer o Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, manifestado o Teu poder através dessa sala cada manhã, manhã após manhã. Nós aqui nessa sala nos alimentamos, nos preparamos para viver um dia na Tua presença. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela Tua luz, obrigada pelo Teu chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Obrigada por cada pessoa que está aqui nesta manhã, Pai. São 60 pessoas que neste momento, Pai, estão participaram dessa sala. Eu quero clamar, suplicar ao Senhor por cada um dos Teus filhos. Nós estamos em lugares diferentes, distantes uns dos outros, mas unidos, ó Pai, num só propósito, num só desejo de buscar a Tua justiça, de buscar o Teu poder, de buscar a vitória sobre o pecado, santificação para a nossa vida, de buscar a chuva serôdia. Ó Pai, derrama sobre nós, sobre cada lar representado, sobre cada um dos Teus filhos, as Tuas bênçãos, o Teu poder nesta manhã, nos reveste o Teu poder, nos batiza com o Teu Santo Espírito. Pai querido, eu peço, Senhor, ser de uma forma especial com a Tua serva, a doutora Andréia. Abençoa o ministério dela e continua usando ela poderosamente como o Senhor tem usado até aqui. Pai, por misericórdia, dê-nos hoje um dia na Tua presença. Dê-nos, ó Pai, vitória sobre o pecado, Pai, por misericórdia. Nós te suplicamos, te imploramos e te agradecemos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela manifestação do Teu poder cada manhã nessa sala. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Somente em Cristo a graça, pois só por sua graça salvo. Somente em Cristo a paz, pois só por sua graça salvo sou. E só o Deus tão amável consegue me tornar um vencedor. Não quero outra honra, reconhecer e eu amo
Senhor, só em Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre lembrar de quem vem me amparar, me inspirar, é só Jesus. A Cristo dou toda glória, pois me tornou aqui um vencedor. Me abençoou ricamente, confio em seu poder e em seu amor. Oh, incontáveis são as bênçãos, riquezas são pra mim, mas nenhuma se compara com a paz que me sustém. Só em Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Rutinha, pelo louvor, irmã Terezinha pela oração e a doutora Andréia pela mensagem. Nós vamos partir agora para os momentos das considerações. Eu achei muito interessante a pontuação que a doutora fez sobre a gente ter em mente separar perfeccionismo de ser perfeito. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa mente e internalizar profundamente. A diferença de perfeccionismo e de ser perfeito. E também que nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos todos filhos de Deus, andando rumo à Canaã celestial. O Espírito Santo vai nos unir em um só propósito, então não somos melhores que ninguém. E procurar ter a fome e sede da justiça de Cristo, não a fome e sede da justiça humana. O que é mais a gente vê as pessoas correndo atrás da justiça humana, esquecendo de buscar a justiça de Cristo. Isso é muito bom. E o autocontrole e o domínio próprio, né, que nós temos que pedir a Deus, é um do fruto do Espírito Santo, é o domínio próprio. Eu achei interessante, quando ela estava falando de tirar a impaciência de nós, a minha internet cai. E isso quase tirou minha paciência. Senhor, eu estou pedindo paciência, aí ele manda o teste, né? Então, Deus é tremendo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que o nome de Deus seja engrandecido. E agora nós vamos partir para as considerações. O Roberto está com a mãozinha levantada. Abre seu microfone, Roberto, e traga para nós as suas considerações neste momento. Olá, pessoal. Uma alegria ver muitas pessoas novas aqui conosco. A nossa sala funciona de segunda a segunda. E esse tema como a dona Andrea falou, eu aceitei a Verdade Presente um pouquinho antes, tem uns 4 anos mais ou menos, mas eu só tenho um ano que comecei a conhecer sobre a justiça de Cristo, né? E hoje ela trazendo esse tema, nós não combinamos nada, mas é um tema que me alegra muito, até porque quando você começa a mergulhar nele,
é uma alegria grande. E eu gostaria só de dar um exemplo rápido aqui, porque provavelmente a dona Andréa vai ver vários exemplos, mas eu gostei desse porque eu nunca tinha pensado que o jovem rico nos ensinava a justiça de Cristo. Eu sempre vi jovem rico ensinando sobre o amor, o dinheiro, mas ninguém falava nada sobre esse ponto. E aproveitando aqui rapidamente, eu, eu achei muito interessante quando eu descobri isso e não tem muito tempo, tá? Tem coisa de 2 meses que que eu vi que essa história fala exatamente sobre isso. Jesus queria ensinar a justiça de Cristo aqui e não necessariamente o amor ao dinheiro. E aí a partir do verso 18, que vocês podem ver na tela aí, vocês vão vendo que um certo governante, ou seja, ele era alguém que governava um certo local, né? Ele era um príncipe. Ellen White deixa isso claro em Parábolas de Jesus. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Logicamente, Jesus está aqui representando a sua humanidade, né? Então, ele dizendo, eu não sou bom, bom é Deus, porque Jesus mesmo mostra em toda a sua história que tudo que ele fez foi por causa de Deus, né? Deus, o Pai, fazia nele. Tu sabes os mandamentos? E aí ele começa a descrever, e Jesus descreve os mandamentos para homem com homem, né? O amor ao próximo. Jesus não descreve mandamento nenhum com amor a Deus. E aí ele diz o seguinte: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ou seja, aqui é a obra, é a justiça própria. Ele não fala da justiça de Cristo, né? Ele fala, eu tenho guardado, eu tenho guardado tudo isso desde minha juventude, ou seja, a nossa justiça. Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Agora Jesus está mostrando para ele que ele, de fato, não tem justiça boa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e distribui aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. E ao ouvir essa palavra, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza? Porque é mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha, de uma agulha, do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: então quem pode ser salvo? E ele disse: as coisas que são impossíveis com homens são possíveis com Deus. E aqui eu achei muito interessante, porque esse jovem rico, ele achava que guardava os mandamentos. Jesus nem se deu ao trabalho de dizer os mandamentos de Deus, porque a própria Bíblia diz que aquele que ama, que aquele que não ama o seu irmão, não ama a Deus, né? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, não ama a Deus. Então, de fato, esse jovem rico, ele não guardava os mandamentos. Ele achava que guardava. E ele queria mostrar a sua justiça. E Jesus está mostrando aqui para ele: olha, meu filho, não é isso. E eu vou provar para você. E aí ele acabou não, ele acabou caindo, né? Ele não fez o que Jesus mandou. Não era, é, Jesus não queria ali que ele vivesse pobre para o resto da vida. Não, Jesus estava querendo mostrar para ele que a justiça dele era falha. A minha e a sua justiça não vale nada. É trapo de imundície, como diz Isaías. Nada que nós fazemos merece a Nova Jerusalém. Nada que se hoje eu pegar, se hoje eu tivesse R$ 1 milhão e eu desse para um mendigo, isso era uma justiça para Deus, trapo de imundície. E aqui é Jesus mostrando isso para esse jovem rico, mas ele não aceitou a justiça de Cristo. E como você sabe que é a justiça de Cristo? O próprio verso 27. As coisas que são impossíveis com homens, ou seja, eu e você é impossível se salvar pela nossa própria força. Mas aí Jesus diz: são possíveis com Deus. São possíveis com Deus. Ou seja, se Cristo está em nós, se Deus está conosco, não temos como nos perder. Então eu achei muito interessante, trouxe isso para vocês. A irmã provavelmente nesses dias todos aí vai dar muitos exemplos da Bíblia, tá? No próprio canal Caráter Cristão que eu coloquei para vocês aí, tem uma playlist sobre santuário, onde eu comento um pouquinho, porque essa mensagem eu espero que todos vocês que ouviram essa mensagem não fiquem só para si, pois ela é a mensagem do terceiro anjo. Que Deus abençoe a todos vocês e um ótimo dia.
Amém. Obrigada, Roberto, por suas considerações muito pertinentes. Que Deus continue te abençoando, abençoando a todos nós. Irmã Jeane, por favor, querida, abre seu microfone. Bom dia a todos. Bom dia. Estou bem rouquinha, estou bem gripada, mas eu vou dar aqui falar aqui a minha consideração. Estão me ouvindo? Sim, estamos, querido. Pode falar. Então, eu creio que essa mensagem ela é muito poderosa, principalmente para aqueles que verdadeiramente têm um encontro com Cristo e sabem da sua condição pecaminosa. Porque hoje, por mais que nós tenhamos aceitado a Jesus, que um dia nós tenhamos pedido perdão a Deus, nós estamos vivendo em um momento de juízo e nós temos que verdadeiramente permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para a gente ver a nossa condição diante de Deus e saber de onde Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E sabendo a nossa condição, existem os pecadores que deixaram de executar alguns pecados, né? Existem pecados que a gente ainda faz e não se dá conta. Assim como quando Deus nos tirou das trevas, nós não tínhamos a luz, a consciência realmente que a gente estava fazendo coisas erradas. E hoje, quando Deus nos traz a luz sobre isso, nós sentimos um terror sobre isso, uma vergonha. E hoje nós ainda cometemos pecados que a gente não percebe, como a irmã colocou aí, quando alguém vem e a gente planeja alguma coisa e não acontece da forma como a gente planejou. Ou quando alguém vem e nos fala coisas que nos magoam, nos entristecem, e nós permitimos que os nossos sentimentos nos dominem ao invés de Cristo. Esquecemos que que estamos mortos para essa vida, mas vivos para Deus, e que quem deve sempre aparecer é Jesus. Então, eu creio que a gente, tendo essa noção da nossa condição pecaminosa, da nossa totalmente dessemelhança de Cristo, que nós verdadeiramente não temos nenhum mérito de salvação, verdadeiramente a gente precisa pedir, Senhor, me veste para que não apareça a minha nudez diante dos homens, mas principalmente diante de Deus, porque as pessoas, elas veem a nossa aparência, mas Deus sabe verdadeiramente de onde Ele nos tirou e a nossa condição hoje, que às vezes a gente aparece como se fosse bons, né? Por isso que Jesus diz, como o irmão colocou aí, bom só Deus, porque Jesus estava como nosso representante. E bom para nós, não somos nós, bons é Jesus. Jesus estava representando Deus e nós representando Jesus. Por isso que Adão, quando se encontrar com Jesus, ele vai entregar a coroa e vai chorar, dizendo, Senhor, eu não tenho mérito. A dor de Adão, Jesus perdoou ele, mas ele sabia da condição miserável que ele ficou. Da mesma forma, quando nós nos encontrarmos pela graça e poder de Deus diante de Jesus, nós vamos entregar nossa coroa e dizer assim, Senhor, eu não tenho mérito nenhum. Ontem eu lendo Neemias, quando foi orar pelo povo, ele disse, Senhor, nós pecamos. Então, muitas vezes, a gente se coloca nas condições melhores que outros. Não, vamos orar pela nossa família? O meu esposo, o meu filho, nós, Senhor, pecamos. Mas a igreja está assim, Senhor, nós, como povo de Deus, nós pecamos. Então, Neemias, Daniel, sempre que oraram, diziam, Senhor, nós pecamos. Então, nós precisamos perceber a nossa condição e que precisamos totalmente da justiça de Cristo. E a frase, quando a irmã orou, quando ela chamou Jesus, Senhor, justiça nossa, me tocou profundamente, porque a justiça é realmente, completamente de Jesus. Nós não temos nenhum mérito. É uma graça. A salvação é uma graça imerecida. E essa paz que o homem não pode dar,
É a paz que nós precisamos, de estar em paz com Deus. E a gente, sabendo da nossa condição, nós não vamos apontar o dedo para ninguém. Lembrando de onde Deus nos tirou, nós não precisamos estar nos condenando, porque Jesus nos justificou. Mas ainda nós nos lembramos para que a gente não aponte o dedo para ninguém. E assim como Deus tem tido misericórdia de nós, teve misericórdia de nós, devemos também ter misericórdia, ser longânimo, ser paciente, ser manso, ter amor por todas as pessoas. Então, essa é a minha consideração e obrigada, irmã, pela mensagem. Louvado e glorificado seja Deus. Amém, Jeane. Muito obrigada por suas considerações. Deus seja louvado, sim. Ore, Oi, só antes de passar para Elo Heloísa. aí, que uma coisa, hoje eu estava meio desanimado, sabe? Eu não estava nem querendo ir trabalhar hoje. Mas essa mensagem da dona Andréia aí, que Deus passou para ela, eu tô tão feliz agora que hoje eu Deu já levantei o energia, ar. né? Nossa, A mensagem de Deus, né, irmão Roberto? mente, Energética. dona irmã. Deus seja louvado, viu? Até amanhã. Amém. Heloísa, Olha, que inspiração, viu, Roberto? Eu também fiquei inspirada aqui com a sua fala, né? Que Deus seja louvado. Irmã Andréia, eu gostaria de que a senhora falasse mais um pouquinho o que é a justiça comunicada e o que é a justiça imputada. Irmã Heloísa, nós vamos explanar sobre isso melhor nos outros dias. Mas, assim, só rapidamente falando, a justiça imputada é aquela que é a justificação, é o que Jesus fez por nós na cruz. E a justiça comunicada é a santificação, é o que Jesus faz em nós. Mas a gente vai entender isso com mais detalhes, porque a gente geralmente tem a ideia de que a justificação foi no passado e que a santificação é no futuro. Mas a gente vai ver, eu acho que é no estudo de amanhã, que elas são concomitantes. E as duas juntas formam a justiça pela fé. Mas amanhã a gente vai esclarecer melhor esse ponto. Ok, obrigada. obrigada, Elo. Então, vamos aguardar, né? As cenas dos próximos capítulos serão bênção mesmo. Com essa energia do Roberto, até eu fiquei animada aqui, viu? Eu já estava, agora dobrou a animação no Senhor. Que Deus seja louvado. Mais alguém gostaria de considerar? Senão nós vamos encerrar. Amanhã teremos mais a continuidade dessa mensagem através da doutora Andréia. Que Deus continue abençoando todos nós. Eu sei que o Espírito Santo trouxe todos os irmãos aqui. Nós ficamos aqui com 60 pessoas na sala. Agora estamos com 49, porque as pessoas têm que sair para trabalhar, né? Mas eu senti que o Espírito Santo atuou poderosamente. Ele sempre tem atuado no meio de nós. Deus não olha quantidade, ele olha qualidade, né? Ele procura servos fiéis que buscam o Espírito em verdade. E possamos ser abençoados por Cristo. Fabrício, levantou a mãozinha. Pode abrir seu microfone, Fabrício. Bom dia. Bom dia. Estão escutando? Sim, estão. Só uma dúvida. Essas reuniões, ela vai se prolongar ou ela tem um determinado estudo dentro como que eu posso dizer, desse tema? Sim, irmão, nós teremos até sexta-feira, dentro desse mesmo tema, com a mesma mensageira de hoje. Aurenice, vamos lembrar a todos os participantes da sala Pois não. que a sala da consagração ela acontece todos os dias. Às 5 horas da manhã. Nós temos mensageiros, né, com temas diversos. Então, com a doutora Andréia, nós teremos até na sexta-feira. Mas a sala continua. Se você quiser participar, né, continuar participando, todos os dias da semana nós temos culto com temas diversos, né? Seja bem-vindo, todos vocês que estão aqui pela primeira vez.
e é uma alegria. Nós todos estamos aqui rumo ao caminho da santificação, né? E é por isso que a cada manhã Deus nos acorda para sentarmos no banquinho da sua escola. E aqui estamos juntos aprendendo sobre o caminho que devemos andar. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar conosco, unidos neste propósito, que é chegarmos à Canaã celestial. Amém. Como o Roberto disse, nós temos o culto aqui de domingo a domingo. Deus seja louvado. Entendido, irmão Fabrício? Sim, entendido. Ok, Graça então. e paz a todos e abençoado. Obrigado. Amém. Lembrando, tá, Aurenice, que o link é o mesmo, viu, pessoal? Sim, o sim. link não muda, então você vai entrar sempre com o mesmo link, né? Envie para os seus amigos, envie aí para os seus conhecidos e para que todos possam vir participar e aprender dessa mensagem que é tão importante para os nossos dias. Isso mesmo, Elon. Muito obrigada. Leone, abre o seu microfone, por favor. Bom dia, irmãos. Que Bom Deus abençoe dia. a todos. E muito bom o tema de hoje que a doutora Andréia passou. E agradecer por essa oportunidade e uma surpresa também, doutora Andréia. O irmão e o pastor Daniel Spencer, ele pediu que nós orássemos por ele. Ontem eu estava conversando com ele e ele está previsto para retornar para o Brasil. E pediu que nós, né, do grupo, orássemos por essa situação. Sim, vamos orar. Sim. E é isso, irmãos. Agora eu também tenho que sair para poder trabalhar. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada por sua participação. E até amanhã, viu, irmão? Quer falar mais alguma coisa, irmã, doutora André? Não, desculpa. É porque o meu áudio estava dando microfonia, né? Estava repetindo. Ah, sim. Eu saí de um e estou só em outro agora. Ah, sim. Entendi. Nós estamos felizes com a mensagem, a mensageira. E deixamos agora sempre o convite, né, a todos os irmãos para estarmos aqui amanhã, 5 horas do Brasil, 9 horas de Portugal. Deus possa abençoar todos nós. Amanhã a mensagem vai continuar, em nome de Jesus. O Espírito Santo possa nos despertar, né, pelo menos assim, 5 para 5 da manhã, para estarmos aqui. Eu gostaria de alguém levantar a mãozinha para fazer oração, para encerrarmos o nosso culto de hoje, deixando mais uma vez o convite, agradecendo a participação de todos, os que estão aqui pela primeira vez, que nós que já estamos aqui há mais tempo, que Deus possa abençoar todos vocês. Olha só, 2 pessoas levantaram a mão. É para orar, irmã Conceição? É para orar ou para fazer? Sim, para orar, querida. Heloísa, você pode deixar sua oração para amanhã? Claro, pode deixar a irmã orar. Ok. Irmã, então, pode orar para nós. Orar? Encerrando. Estou de joelho, quem puder. Ok, irmã. Ok. Quem puder, se ajoelhe. Pois não, vamos orar. Bondoso Deus, graças te damos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Quão maravilhoso é, ao amanhecer, estarmos diante da tua presença, aprendendo preciosa palavra. Ó Deus, o Senhor nos trouxe aqui, nessa sala, para aprender verdades preciosas, verdades que estão tão claras na tua palavra, mas que nós não enxergávamos, Senhor. Mas por tua bondade, pelo teu Santo Espírito, o Senhor nos tem conduzido à verdade que salva. E te louvamos e te agradecemos de todo o coração por isso, porque o Senhor é bom, a sua vontade é boa, agradável e perfeita, e o Senhor quer nos fazer santos para um dia estarmos perante o teu trono de graça, face a face. Nós te agradecemos imensamente, o nosso coração se alegra
por tão preciosa verdade, Senhor. E neste dia, uma semana começando aí nas atividades, que o Senhor esteja conosco, guiando a nossa mente, guiando os nossos passos, dirigindo os nossos pensamentos, nos conduzindo para perto de Jesus. Nos ajude a permanecer em Cristo, que Ele seja tudo